Já parou para pensar que as palavras que a gente usa no dia a dia podem ser literalmente as chaves que abrem portais ou as trancas que selam nossos caminhos? A sabedoria antiga de várias culturas nos diz que certas frases, às vezes ditas sem nem perceber, acabam bloqueando o fluxo da abundância na nossa vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E olha, essa ideia não é nova. Essa citação do Midrash, um texto judaico antiquíssimo, já coloca o nosso tema central na mesa. A língua tem o poder de criar ou de destruir. Não é mágica, é sobre entender que aquilo que a gente nomeia, a gente dá forma, a gente cria na nossa realidade. Para ilustrar isso, tem a história de Baruque. Ele era um tecelão, pobre, honesto, mas tinha uma língua amarga. Sabe? Um dia, ele sonhou que subia uma escada de luz, mas 3 anjos o barravam, não deixavam ele passar. E o motivo? Eram as próprias palavras dele. Não posso, não mereço e não adianta. Ele mesmo tinha trancado os próprios caminhos. E isso nos leva direto para a primeira grande barreira. Vamos analisar a primeira frase que, nossa, sela a prosperidade. Eu não consigo. Parece uma simples constatação, né? Mas, na verdade, é uma limitação que a gente impõe a nós mesmos. É quase uma profecia de fracasso que a gente faz antes mesmo de tentar. E aqui a gente vê a diferença de forma brilhante. De um lado, uma porta trancada, fim de linha. Do outro, um caminho aberto. A simples mudança de não consigo para ainda não sei, mas vou aprender, transforma uma declaração de derrota numa jornada de crescimento. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Pense na história de Eliav, um jovem estudante que se sentia pequeno demais, incapaz de aprender. O mestre dele deu uma semente de romã e disse: dentro dela existe um mapa de abundância. Só precisa da coragem de romper a casca. Eliav aprendeu ali a substituir um não consigo por ainda não aprendi como. E isso, claro, mudou a vida dele. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: não é só desânimo. Espiritualmente falando, dizer não consigo é como desligar a própria lâmpada e depois reclamar que o quarto está escuro. É uma interrupção ativa do fluxo criativo que busca se expressar através da gente. Agora, vamos para a segunda frase, que é talvez a mais traiçoeira de todas. Sabe por quê? Porque muitas vezes ela se veste de humildade. É a frase, eu não mereço. Essa imagem aqui mostra o contraste de forma muito clara. De um lado, uma mão fechada, que recusa a bênção. Do outro, uma mão aberta, que recebe com gratidão. A verdadeira humildade não é recusar, é aceitar e, ao aceitar, honrar quem presenteia. A história de Miriam ilustra isso. Ela era uma viúva que recusava qualquer ajuda, dizendo sempre que não merecia. Ela achava que estava sendo humilde, mas o rabino dela a ensinou uma lição. Ela estava, na verdade, julgando o próprio valor e negando a bênção que o universo queria entregar a ela. E foi exatamente essa frase que mudou a perspectiva de Miriam. Receber um presente não é só sobre quem recebe, é um ato que honra o doador. Negar é quase uma ofensa, aceitar é agradecer. É um ato de fé no fluxo da vida. A sabedoria judaica faz uma distinção importante. Existe a pobreza de meios, que é externa, e a pobreza de merecimento, que é uma prisão interna. E essa é a mais perigosa, porque mesmo quando a ajuda, a oportunidade, a abundância bate na porta, a pessoa a rejeita. E assim chegamos à terceira e última barreira. Essa aqui é a profecia da derrota. É a sentença que a gente dá contra a esperança antes mesmo de a batalha começar. Olha só a diferença de energia aqui. Não vai dar certo, fecha todas as portas, cria uma muralha. Já algo de bom virá, por outro lado, mantém o coração em movimento, aberto para o que quer que o futuro possa trazer. É uma postura de possibilidade. Tinha um comerciante bem pessimista chamado Shlomo. Um rabino o desafiou a repetir por 7 dias uma única frase: tudo tem seu tempo e o meu está chegando. E o que aconteceu? No 8º dia, uma caravana que ele tinha perdido meses antes chegou no porto. Não foi mágica, foi uma mudança de frequência. Isso nos leva a um conceito muito importante chamado berachon. Confiança, nesse contexto, não é um sentimento passivo de sentar e esperar. É uma ação, é falar e se comportar como quem já acredita no resultado positivo. Colocar mais fé no fracasso do que na providência é o oposto desse princípio. Essa foi a frase que transformou a realidade de Shlomo.
Veja bem, ela não nega as dificuldades, mas ela afirma a crença em um propósito maior e em um tempo certo para a colheita. É uma afirmação de fé e paciência. Bom, a gente viu as 3 grandes fechaduras que bloqueiam a abundância, mas a boa notícia é que existe uma chave mestra, uma chave que abre todas elas. E a pergunta que fica é: se essas frases são tão poderosas para fechar caminhos, qual palavra teria o poder de abrir todos esses portais de uma vez só? E a resposta é surpreendentemente simples, mas profundamente transformadora. A chave é a gratidão. A gratidão é o antídoto direto para cada um desses bloqueios. É quase como a linguagem secreta da abundância. E o que é mais interessante aqui é ver como a gratidão opera. Ela não nega o desafio, mas ela o ressignifica, ela o transforma. Não consigo vir uma oportunidade de aprendizado. Não mereço se transforma em aceitação da bênção. E o não vai dar certo se torna uma busca curiosa por novas possibilidades, por outros caminhos. E aqui, para a gente consolidar tudo, estão os pilares do que conversamos. Primeiro, a gratidão como a linguagem da abundância. Segundo, a importância do silêncio para criar espaço para receber. Terceiro, lembrar que palavras são ferramentas poderosas. Quarto, que humildade de verdade é saber aceitar. E por fim, que a fé é uma ação, um verbo e não só um sentimento. São 5 princípios para construir uma mentalidade de prosperidade. Isso tudo nos mostra um ciclo completo, um fluxo. Começa no silêncio, onde a gente pode ouvir de verdade. Isso nos leva ao discernimento para escolher as palavras certas, que, por sua vez, ajudam a criar a nossa realidade. E o ciclo se fecha com a gratidão, que prepara o terreno para que mais bênçãos cheguem. Essa citação de um ferreiro de uma antiga parábola é o resumo perfeito. As nossas palavras são ferramentas. Elas podem moldar a matéria bruta da realidade a nosso favor, se a gente souber usá-las com intenção e com fé. E para finalizar, fica esta reflexão para cada um pensar consigo mesmo. Eu não consigo, eu não mereço ou não vai dar certo. Qual dessas trancas é a mais familiar, aquela que às vezes surge no piloto automático? Identificar essa palavra é o primeiro e, talvez, o mais importante passo para encontrar a chave certa e finalmente abrir essa porta.